Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre sílaba tônica e também sobre a acentuação das palavras monossílabas. Vamos às explicações. Primeiramente, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com mais intensidade. É aquela sílaba que tem mais força, é a mais forte de uma palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica, tem uma sílaba mais forte. Vamos aos exemplos. A palavra árvore, eu separei aqui as sílabas para vocês entenderem melhor. Quando eu pronuncio árvore, logo conseguimos observar que a sílaba mais forte é a primeira ali, ar. Assim também acontece na palavra chocolate. Chocolate. Observem que a sílaba tônica é o lá, porque é mais forte. E por último, nós temos o exemplo da palavra casa. Casa. A sílaba mais forte, pronunciada com mais intensidade, é K. Então, a sílaba tônica dessa palavra aí é o K. Tá? Então, vocês vão observar também que quando nós falamos em sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, nós temos três classificações. De acordo com a sílaba tônica, nós temos, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Parece difícil, mas não é. Então vamos lá, o que são palavras oxítonas? É aquela palavra que tem a sílaba tônica, em que a sílaba tônica é a última sílaba, só que a gente conta de uma maneira diferente. Nós contamos do final para o começo, então vocês sempre vão considerar o final da palavra, tá? Então a última sílaba da palavra, lá o finalzinho, Palavra picolé, qual é a última sílaba? Se a gente separasse, picolé, a última sílaba é o lé. E aí nós observamos que nessa palavra a sílaba tônica está no lé. A sílaba mais forte é o lé. Ou seja, ela é considerada uma palavra oxítona, porque ela é mais forte na última sílaba. Nós também temos a palavra português. Observe que eu marquei ali, a sílaba tônica mais forte é o guês. Qual a posição dela? Última sílaba. Então essa palavra é uma palavra oxítona, porque tem a última sílaba forte, a mais forte, né? Nós temos também as palavras paroxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica está na penúltima posição. Vamos observar aqui os exemplos, Na palavra fácil, nós temos aí fácil. Nós temos a última sílaba, que é o sil, e a penúltima sílaba, que é o fá. O fá é a sílaba tônica. Portanto, essa palavra é classificada como uma palavra paroxítona, porque a sílaba forte dela, mais forte, está na penúltima posição. Assim também acontece na palavra amável. Vamos separar ela, amável. Nós temos aí 3 sílabas nessa palavra, contando ali da última, para adiante, Última sílaba, veu. Penúltima sílaba, má. Antepenúltima sílaba, a. Qual é a sílaba tônica da palavra? Má. Está em que posição? Penúltima. Isso significa que a palavra amável é uma palavra paroxítona, porque a sua sílaba tônica está ali na posição de penúltima, né? Então, vocês vão observar que tem tudo a ver com a posição que a sílaba tônica ocupa. Por último, nós temos as palavras proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ao exemplo que fica mais fácil. Deixa eu me colocar aqui para cima. Temos aí primeiro a palavra lâmpada. Vamos separar. Lâmpada. A sílaba tônica está na antepenúltima, ou seja, o dá é a última sílaba, o pá é a penúltima e o lã é a antepenúltima. Então, toda vez que a sílaba tônica estiver na posição de antepenúltima, a palavra vai ser uma palavra proparoxítona. Também temos o exemplo de paralelepípedo. Vamos separar. Paralelepípedo. Vamos lá. Última sílaba, do. Penúltima sílaba, p. Antepenúltima sílaba, pi. E aí nós temos a sílaba tônica, na antepenúltima. Por ela ocupar essa posição de antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Vamos imaginar aqui que na palavra lâmpada, a sílaba tônica fosse o dá. Então, ela seria uma palavra oxítona, tá bom? Então, tem tudo a ver com a posição da palavra, como eu disse. Agora, vamos aos exercícios.
Então, primeiro vocês farão as atividades da página 32 e 33 até a atividade número 3, tá? Sobre sílaba tônica. Aqui, vocês vão ler essa frase, ó, espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Repara que a palavra análise está em destaque. Então, vocês vão ter que observar essa palavra, tá? Separar ela em sílabas, depois fazer alguns exercícios aqui em relação à palavra análise. Ó, quantas sílabas tem essa palavra? Coloquem a quantidade. Qual é a última sílaba? Qual é a penúltima sílaba? Qual é a antepenúltima sílaba? E na letra C, aqui vocês vão escrever, por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. Qual é a última sílaba? A última sílaba dessa palavra é o zes. Análises. Então, vocês vão escrever aqui, ó, zes, tá? E aí, na letra C, pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Nessa palavra que vocês acabaram de ler, ó, análises. Qual é a sílaba mais forte, pronunciada com mais força, tá? E aí, vocês vão pintar essa sílaba. Aqui no número 2, vocês devem circular em todas essas palavras aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, que vocês já sabem que nós chamamos de sílaba tônica. Então, em cada palavra existe apenas uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra revista, revista. Então, nós observamos que aí na palavra revista, a sílaba tônica é vis, o V, o I e o S juntos. Então, vocês vão circular essa sílaba e fazer isso em cada uma delas, tá? De qualquer forma, se vocês tiverem dúvida, pronunciem a palavra em voz alta, tá? Onça, índios. E aí vocês vão ver qual é a mais forte. Nesse quadrinho nós temos a explicação que eu acabei de dar no início do vídeo, mas é importante que vocês leiam novamente e até grifem quem tiver marca-texto ou com lápis de cor mesmo, para intensificar a aprendizagem. E por último, aqui na atividade número 3, a próxima página, da página 33, vocês têm que classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, dizer se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos aqui na primeira palavra, ó, nós temos a palavra indígena. Indígena. Vamos separar, ó, indígena. Nós observamos aí que a sílaba tônica é o di, tá? Ela está em que posição? Essa sílaba aí, ó, penúltima, última, penúltima, antepenúltima. Por ocupar a antepenúltima sílaba, né? Então, nós dizemos que essa palavra, que tem a sílaba tônica aí na posição de antepenúltima, é uma palavra proparoxítona. Nós temos também, deixa eu ver outro exemplo aqui, a palavra deverá. Deverá, então observem que a sílaba tônica está na última posição. Então, ela é uma palavra, essa daí, né, deverá, é uma palavra oxítona, tá? Então, é só classificar essas palavrinhas. Agora, vocês também farão atividade sobre sílaba tônica na página 15 do CA. Primeiramente, na atividade 6, vocês vão sublinhar, que é fazer um tracinho embaixo, vão sublinhar a sílaba tônica de cada palavra desse quadro. Por exemplo, na palavra boneca, boneca, a sílaba tônica é o né. Então, sublinhe somente o né, tá? Em seguida, vocês vão ligar as colunas aqui, ó. Oxítonas é quando a sílaba tônica é a última. Então, vocês vão ligar ao significado correto de cada uma dessas classificações, tá? E por último, vocês vão observar as palavras do quadrinho da atividade 6 e escrevê-las aqui de acordo com a classificação. Por exemplo, a palavra boneca, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica está na penúltima posição. Então, vocês escreverão ela aqui no quadrinho do meio, tá? E vão fazer assim com cada palavra de acordo com a classificação, se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá ok? Continuando, então, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar agora sobre as monossílabas, né? A acentuação das palavras monossílabas. Para isso, eu preciso relembrar vocês o que são as palavras monossílabas, tá? Vocês já estudaram que as palavras são classificadas em relação ao número de sílabas. Então, aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, elas são classificadas como monossílabas, tá? As que têm 2 são dissílabas, as que têm 3 sílabas são trissílabas e as que têm 4 sílabas ou mais são polissílabas. Então, só para relembrar vocês, vamos focar aqui na monossílaba, que é aquela palavra que tem apenas uma sílaba, tá? Como que vocês sabem a regra de acentuação? A língua portuguesa tem essas coisas, sabe? Tem regras para muitas coisas.
e uma delas é a regra de acentuação. Nós acentuamos as palavras monossílabas quando elas têm algumas terminações. Por exemplo, toda palavra que for monossílaba, ou seja, tiver apenas uma sílaba e terminar com A ou AS, que é o AS, ela vai ser acentuada, tá? Por exemplo, má é monossílaba e terminou em A, então é acentuada. Chás terminou em AS e é monossílaba, então é acentuada. Já a mesma coisa, tá? Se essas monossílabas também terminarem em E ou ES, que é o ES, também serão acentuadas. Exemplo, lê, crê e pés. Aí nós temos duas que terminaram com a letra E e uma que terminou com ES, então são acentuadas. Se a monossílaba terminar com a letrinha O ou OS, que é o O e o S, elas também serão acentuadas, tá? Só, nós e pó. Então, se vocês encontrarem por aí, né, uma palavra que é monossílaba, que possui só uma sílaba, e que termine em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS, elas devem ser acentuadas. Então, essa regrinha vocês precisam gravar, tá bom? Vamos então às atividades. Retornamos aqui então à página 33 e vocês vão observar que tem uma explicação também sobre o que eu acabei de falar, tá? Leiam ela novamente, tá? E aí aqui nós temos a explicação das monossílabas tônicas, são as monossílabas que são pronunciadas com intensidade, com força, tá? As monossílabas tônicas são palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase. São acentuadas quando terminam em A ou AS, em E e ES, em O ou OS, como eu disse anteriormente. Aqui na número 4, vocês devem escrever mais uma palavra monossílaba terminada em A, em E e em O. Nós temos aqui em cima do número 4 alguns exemplos. Por exemplo, nas palavras terminadas com A, que são monossílabas, temos já, lá, cá, chá. Não, chá não pode, porque já tem o exemplo aqui. Então, observem que aqui tem alguns exemplos, então vocês vão aí pensar em palavras diferentes daqui de cima, tá bom? Na número 5, vocês vão acentuar as palavras quando necessário. Então, duas coisas vocês vão observar aí, tá? Três, aliás. A terminação dessas palavras. Vocês já sabem que há uma regra para a acentuação das monossílabas, né? Aquelas que terminam em A, ou AS, em E, ou ES, em O, ou OS. Por exemplo, a palavra bem é monossílaba, mas termina em M ou em. Ela entra na regrinha que nós acabamos de estudar? Ela termina em A ou AS? Não termina, então ela não é acentuada, embora seja uma monossílaba. A palavra pá termina em A. Nós aprendemos que as palavras terminadas em A, que são monossílabas, recebem o acento, tá? Então a palavra pá é acentuada. A palavra pó termina em O. Isso significa que ela também é acentuada de acordo com a regrinha que nós estudamos até aqui, tá bom? Então, acentuem aí para que fique tudo certinho. Então, observem que nem todas as palavras necessitam de acento. Para finalizar a nossa aula, vocês farão as atividades da página 16 do CA. É basicamente a mesma coisa que nós acabamos de fazer nós acabamos de ver na apostila sobre a acentuação das monossílabas. Vocês vão ler duas palavrinhas aí. E observem que o comando pede que vocês separem as sílabas dessas palavras, tá? Observe que a palavra lua, ela vai se separar, lu, a. Mas a palavra sol, ela não tem uma separação, ela fica da mesma forma, então é só repetir a escrita dela, tá bom? Então vocês vão completar aqui as atividades, ler as palavras monossílabas, completar então aqui também na atividade 10, a regrinha. Se tiverem dúvidas, podem voltar o vídeo. Também podem recorrer à página 33 da apostila, que tem a explicação sobre a regrinha de acentuação, tá bom? E por último, vocês farão a acentuação das palavras aqui da atividade 11, apenas quando for necessário. Para isso, vocês devem observar a regrinha novamente, tá? Relembrando que a acentuação das monossílabas ela está de acordo com a terminação da palavra. Só acentuem as monossílabas que terminam em A ou AS, em O ou OS, e agarrei a língua, ou em E e ES. A gente fala que elas terminam em A,
em E ou em O, seguidas ou não de S, tá bom? Então é isso, gente. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Um beijão para todo mundo e tô morrendo de saudade.